Olá, estou aqui com mais um vídeo sobre discipulando o meu chamado. E hoje eu vou falar de uma personagem muito especial. Alguém que me ensina, que me inspira, que me dá coragem. E eu confesso que eu estava aqui meditando sobre essa personagem. E algo muito forte veio ao meu coração, que o Senhor trazia nesse momento. Nós vamos falar de Esther. E eu queria falar, porque às vezes a gente começa a falar uma coisa e outra, mas eu já quero liberar sobre a sua vida, mulher, você que vai ver, ouvir esse vídeo e vai enviar para outras mulheres. O Senhor dizia ao meu coração, filha, tem Estés, tem mulheres que foram separadas para ser Estés, rainhas, princesas do meu reino, embaixadoras do reino de Deus na terra, que não conseguem se ver como Estés. Mas que esse vídeo ia tocar o coração de muitas para despertar. O Senhor trazia ao meu coração Estés, vivendo momentos de dores, de lutos, de angústias, Estés isoladas. Esther, sabe o que é isso? Quando a gente vai ver a história dela, a gente vê que ela ficou órfã de pai e mãe. Imagina o que ela passou. Mas a Bíblia diz que ainda que nosso pai ou a nossa mãe nos esqueça, o que a gente venha a perder, Deus não vai se esquecer de mim e de você, não. Desculpa, não vou parar o vídeo, não. Amém? Esther vai nos ensinar algo nesta noite, neste dia. Amém? O Senhor trazia ao meu coração que tem Estés que precisam despertar para se enxergar como Estés, para tomar posse do reino, do lugar que Ele já tem separado. E você que foi chamada para ser Esther, mulher, começa a se preparar, porque o novo de Deus virá sobre a sua história. E lá em Esther 4 diz assim, 14, porque se todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este é que foste elevada rainha. E quem sabe se para tal tempo como este, em outra versão, chegaste a este rei. Você conhece a história de Esther? Algo acontece ali naquele rei. E mulheres são chamadas para se apresentar diante do rei. E muitas foram chamadas, e dentre essas muitas tinha uma escolhida, a determinada. A que tinha sido separada no coração de Deus com um propósito. E ali aquelas mulheres vão se preparar para se apresentar ao rei. E diz o ensino da palavra que quando Esther se prepara, ela não vai igual às outras. Ela vai na sua simplicidade, na sua humildade. E ali o rei, algo especial acontece no coração dele e ela ganha o coração do rei. Deus faz aquela união. Esther entra ali, eu acredito que um pouco confusa com algumas coisas, sem entender algo, mas Deus já estava honrando a história dela. E quando ela entra ali naquele reinado, ela tem uma instrução do seu tio. Ela não estava só. Deixa eu lhe falar uma coisa.
Quando Deus nos separa para algo, quando Deus coloca uma missão nas nossas mãos, nem sempre nós vamos estar acompanhados, na maioria das vezes, de muitas pessoas. Mas Deus sempre vai preparar alguém para nos instruir. Você não pode entrar em certos lugares sozinho, só pela sua força. Ore para Deus colocar alguém no seu lugar, próxima a você, do seu lado, para lhe instruir. E Deus tinha determinado na vida de Esther, Mardoqueu. E quando ela entra ali, ele diz assim: olha, Esther, você vai entrar ali, mas eu lhe peço uma coisa. Não fale a sua descendência. Não fale de onde você veio. Não fale. E ali ela obedeceu. E eu acredito que ali já havia um mistério sobre aquela situação. E chega o dia. Chega o dia em que Mardoqueu, o mesmo que instruiu ela, chega até ela e diz que algo estaria acontecendo sobre aquele reino, que o seu povo tinha saído um decreto para exterminar os judeus, o povo dela, o povo da descendência dela. E Mardoqueu vai até lá e instrui Esther a falar. Instrui Esther a se posicionar e a buscar socorro diante do rei, ao qual o coração pertencia a ela. Ele tinha um relacionamento, ele tinha um amor por ela. E ali ele lembra a ela, ele diz assim: olha, Esther, você pode até se calar. Eu acredito que Esther estava com medo. Ela não poderia se apresentar de qualquer forma diante do rei, inclusive porque ela não tinha sido chamada. E Deus é Deus que quebra protocolo para cumprir, para livrar os seus. E ele colocou sobre a vida de Esther uma responsabilidade, porque ela estava próxima ao rei. E Mardoqueu lembra a ela: Esther, você pode até não falar, mas quem sabe se foi para isso que você foi elevada rainha. Lembra de onde você veio? Por que que Deus lhe colocaria neste lugar? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Os lugares que Deus nos coloca é com propósito e com missão. Ainda que muitas vezes nós não entendamos, em um determinado momento vai chegar a hora. Você e eu estamos sendo preparadas para ser Estés de uma geração. E é com humildade, com discernimento, com sabedoria que nós vamos ser conduzidas a lugares de influência e a lugares onde a nossa intervenção vai ser a manifestação da glória de Deus na vida de pessoas. Ele não nos coloca em lugares, em situações, em determinados ambientes, só porque nós merecemos, não. É porque algo vai precisar ser feito. E ele vai precisar usar alguém, seja na sua profissão, seja no seu ministério. É com o que ele colocou nas suas mãos que você vai servir a ele. E ali, a Bíblia diz que Esther toma uma atitude, uma decisão. E diz assim: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. Quando eu olho isso aqui, eu vejo uma mulher com sabedoria, com discernimento. Ela sabia que ela não poderia enfrentar aquela situação de qualquer forma, e ela foi se preparar diante de Deus. E ela buscou ajuda e apoio. E a Bíblia diz que depois do jejum, ela diz:
ela diz: não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E se perecendo, pereço. Mesmo que ela perecesse, ela iria ter com o rei, porque ela tinha entendido que aquele lugar que ela tinha sido posicionada pela mão de Deus, porque se fosse só pelas mãos dela, ela não conseguiria chegar ali. Tinha um propósito, tinha uma missão, tinha algo especial, e esse algo era o livramento sobre a vida dos seus, sobre a vida de um povo separado por Deus. E ali na história de Esté, Deus dá sabedoria a ela para conduzir aquela situação. Mas o meu foco aqui, neste momento, é o momento em que Esté se posiciona e entende que ela estava ali por um propósito e por uma missão. Eu quero dizer a você, essa mensagem vai para alguém especial, que Deus separou para ser Esther de uma geração, que vai chegar o dia em que você vai ter que se posicionar, porque Deus vai colocar algo grandioso sobre as suas mãos e sobre a sua responsabilidade. E você não vai poder se calar, e Deus vai lhe dar a sabedoria e o entendimento, o discernimento de como proceder, porque sobre a tua vida e através da tua vida virá o livramento para muitos. Deus vai colocar você em lugares de honra, em lugares que você jamais imaginou. Ele vai mudar as suas vestes, as suas roupas, os seus sapatos, mas o seu coração vai ser o mesmo diante dele, porque ele sabe a quem ele separa. E vai chegar o dia que é a sua vida que ele vai usar para trazer livramento sobre a vida de muitos. Quando esse dia chegar, se posicione da forma correta diante de Deus, com jejum, com oração, e vá. Não temas. Não temas, já vai estar tudo preparado, porque é através de você que ele vai fazer algo especial na terra e na vida de muitas pessoas. Você é Esté, amada princesa do Senhor. Princesa do Senhor. E ele cuida e vela pela sua vida. Ele cuida, ele livra, ele sara, ele liberta. Porque através de você, ele quer fazer algo especial. Amém? Nós falamos hoje sobre Esté, o posicionamento dela diante de um chamado e de uma missão. E hoje na sua vida, sobre o que você precisa se posicionar. Que escolhas você precisa fazer e tem que fazer para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Beijos e até a próxima.